noite, graça e a paz a todos os irmãos. Como é bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para podermos meditar um pouco sobre a palavra do Senhor neste culto em nossos lares. É bom tê-los aqui junto conosco, que Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Vamos passar um breve período de louvor e retornaremos para podermos meditar na palavra de Deus. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 2, vamos ler do verso 20 ao verso 23. O texto diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O livro de Daniel, ele é um livro muito lindo e fala muito aos nossos corações, e eu indico que você que está na sua casa leia todo o livro. Ele não é um livro muito grande, certamente vai falar muito ao seu coração. E o livro de Daniel, ele começa dizendo que Daniel e seus amigos foram levados cativos da Babilônia, e eles foram escolhidos entre os jovens de boa aparência, cultos e de uma boa linhagem, para assistirem ao rei no palácio. E ali no palácio, então, esses jovens poderiam comer das finas iguarias do rei e beber do vinho que era servido ao próprio rei. Mas o que acontece é que Daniel, ele resolveu não se contaminar com a alimentação que lhes foi oferecida. E então ele pede para que a eles seja oferecido alimentos, apenas legumes e água. Eles não queriam comer da mesma comida que o rei, porque no coração de Daniel e dos seus amigos, eles escolheram não se contaminar. Então o eunuco, meio preocupado de que a aparência dos jovens se tornasse abatido por causa destes alimentos, Daniel, para ele, faz uma proposta de deixar eles se alimentarem assim por 10 dias e então ver se eles ficariam com esse semblante abatido. E após esses 10 dias, a aparência deles era muito melhor do que os jovens que estavam se alimentando com a mesma comida que o rei. E então esses jovens conseguem se alimentar apenas do que eles queriam, apenas com legumes e com água. Passado determinado tempo, esses jovens então foram ao palácio e tiveram um encontro com o rei. E o rei então percebeu que esses jovens, eles tinham um conhecimento, uma inteligência, uma cultura, uma sabedoria melhor do que todos os outros jovens que ali estavam, melhor do que os magos, os encantadores que assistiam diante do rei, porque a Deus aprouve conceder a esses jovens sabedoria, entendimento, conhecimento, cultura, inteligência. E então esses jovens ficaram para servir então ao rei ali no palácio, para dar assistência ao rei ali no palácio. E aí acontece no capítulo 2 que Nabucodonosor, o rei, teve um sonho muito confuso que nenhum dos seus encantadores, nenhum dos seus magos, dos seus feiticeiros conseguiu interpretar. E revoltado com isso, ele então decreta que todos eles, que todos os sábios, que todos os magos fossem mortos, porque ninguém conseguiu interpretar o seu sonho. Quando chegaram até Daniel e seus amigos, então Daniel perguntou o porquê
aquela ordem de matar a todos eles. E aí Arioque, né, que era o guarda do rei, faz conhecer a Daniel toda essa situação. E Daniel, então, vai até o rei e pede que o rei lhe desse um tempo para que ele pudesse interpretar aquele sonho. Daniel, então, se volta para junto dos seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, e pede para que eles busquem em Deus a sabedoria para que aquele sonho seja interpretado, para que eles busquem pedindo a Deus que mostre a interpretação daqueles sonhos. E o texto vai dizer que Deus deu a todos esses jovens o conhecimento, a cultura, mas no capítulo 1, verso 17, vai dizer que a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. E quando então Daniel e os seus amigos buscam a Deus, Deus então revela a Daniel o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E o texto que eu li, o capítulo 2, o verso 20 ao verso 23, é o momento então depois que Deus revelou a Daniel aquele sonho. Deus deu a Daniel a oportunidade de, além de não ser morto, de livrar os seus amigos e os outros sábios ali do rei, os outros magos e feiticeiros e encantadores, de também serem livrados da morte. E aí então Daniel, ele se coloca diante de Deus e ele faz essa oração, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor, porque é Deus quem sabe de todas as coisas, é Deus que conhece todas as coisas, é Deus quem estabelece reis e é Deus quem retira os reis, engrandecendo então o poder do Senhor. E aí, o que eu queria trazer para nós nessa noite, depois de todo esse episódio aqui, Daniel então vai diante do rei, revela o sonho, e Deus então enaltece Daniel e os seus amigos e coloca eles como maiores no seu reino, né? Daniel ficou para assistir o rei ali no templo, e os amigos de Daniel, eles foram estabelecidos para coordenar províncias no reino. Mas o que eu queria que nós meditássemos um pouco hoje é o que Deus ele fez na vida desses jovens. Muito nós ouvimos falar sobre como esses jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, como são mais conhecidos, foram livrados da fornalha, e como foi maravilhoso eles ali, né, caminhando naquela fornalha ardente, junto com um anjo que os protegia. E ficamos maravilhados de como Daniel foi livrado da cova dos leões. Mas nós nos esquecemos do caminho que esses jovens trilharam até este momento. Hoje nós queremos viver esses grandes milagres, né? De sermos livres da fornalha, de sermos livres da cova dos leões, de vermos, né, o mar se abrir. Nós queremos viver milagres, nós queremos ver Deus fazer grandes coisas, mas nós nos esquecemos do caminho que os servos do Senhor trilharam até chegar no momento de viver esses milagres. E o que eu queria chamar a sua atenção hoje é: se você, assim como eu, quer viver grandes milagres de Deus, quer viver as mesmas coisas grandes que estes jovens viveram, eu queria chamar a sua atenção para os passos que esses jovens tiveram até chegar a esse momento. Primeiro, o texto vai dizer, no capítulo 1, no verso 8, vai dizer: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se.
Eles estavam ali vivendo em uma terra que não era delas, longe do seu povo, longe da sua zona de conforto, longe da comodidade do seu lar. E aí então, eles mesmo neste ambiente, eles não quiseram se contaminar, eles não abriram mão de serem obedientes a Deus, eles não abriram mão de serem tementes a Deus, eles resolveram nos seus corações serem fiéis a Deus. Hoje, muitos de nós têm se deixado contaminar com as coisas deste mundo, têm se deixado contaminar com os nossos desejos, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. Nos esquecemos de colocar Deus acima de todas as coisas, porque no momento em que Deus revela o sonho do rei Daniel, o que ele faz é enaltecer o nome do Senhor, é bendizer o nome do Senhor. E quando ele se coloca diante do rei, ele declara que nenhum dos sábios do rei poderia desvendar aquele mistério, mas que só o Deus do céu, só o Deus que a ele servia, poderia revelar aquele sonho. Ele não se vangloriou, ele não se encheu de soberba, dizendo que ele é quem estava ali então revelando aquele sonho ao rei. Ele foi bem claro em dizer que Deus, o Deus do céu, é quem revelou aquele sonho. Outra coisa, nós nos esquecemos de levar até Deus aquilo que nós queremos, de buscar ao Senhor o socorro pelaquilo que nós estamos desejando, pelaquilo que nós estamos buscando. Porque foi isso que Daniel fez quando foi até os seus amigos e disseram: olha, nós estamos correndo o risco e nós precisamos que o Senhor nos revele. Isso demonstra busca de Deus, oração, o qual a mesma oração, a mesma fidelidade na oração levou Daniel à cova dos leões. Daniel não deixava de orar porque ele estava correndo risco de vida. Daniel não deixava de orar porque agora tinha gente vigiando ele, porque havia um decreto proibindo se prostrar diante de qualquer outro Deus. Porque para Daniel não importava, ele não estava preocupado se ele ia morrer. Ele estava preocupado em ser fiel a Deus. Ele estava preocupado em obedecer a Deus. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, porque no coração de Daniel já estava resolvido não se contaminar. Eu e você, como está o nosso coração hoje? Porque, como eu falei, nós queremos viver os mesmos milagres que esses jovens viveram, de serem livrados da fornalha, de serem livrados da cova dos leões, mas nós não estamos dispostos a serem lançados numa fornalha para morrer, a serem lançados na cova dos leões para morrer. Porque, como nós temos hoje a história nas nossas mãos, através da Bíblia, nós não nos apercebemos que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, eles foram para morrer. Aprouve a Deus livrá-los da fornalha. Porque quando eles foram lançados lá, e está no capítulo 3, se você for ler, eles dizem assim, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aqueles jovens, antes de serem livrados da fornalha, eles estavam dispostos a morrer pela fidelidade a Deus. Porque no coração deles, lá no capítulo 1, eles resolveram não se contaminar. É bem esta a palavra, resolveu não se contaminar. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele foi para morrer também. E aprouve a Deus livrar Daniel da cova dos leões. Hoje eu e você não queremos, muitas das vezes, sermos lançados na fornalha. Não queremos ser lançados na cova dos leões para morrer. Nós queremos viver o milagre, mas não queremos correr o perigo, o risco. Não queremos muitas das vezes nos arriscar por amor a esse Deus. Se nós queremos viver coisas grandes de Deus, nós precisamos estar preparados para morrer por esse Deus, para morrer por essa palavra, para morrermos pela fidelidade ao nosso Deus. Que no momento que nós estamos vivendo, nós, assim como Daniel e os seus amigos, que nós, no nosso coração, nós possamos resolver firmemente não nos contaminar com este mundo. Que nós possamos resolver firmemente sermos fiéis a Deus, obedientes a Deus. Para que nós, então, assim como esses jovens, possamos viver milagres. Porque nós decidimos ser fiéis, porque nós resolvemos ser obedientes, porque nós resolvemos então sermos tementes a Deus e não abandonarmos ao nosso Deus, mesmo com as nossas vidas em jogo. Que possamos sempre ser fiéis ao nosso Deus, que possamos ser obedientes a Deus e que nós, assim como esses jovens, possamos enaltecer o nome do Senhor, porque como a palavra do Senhor diz, a Ele seja bendito, somente o nome do Senhor seja bendito, porque é Ele quem estabelece tempos, estações, remove reis, estabelece reis. É Ele quem revela o profundo e o escondido. E com o nosso Deus, com Ele, mora a luz. Ele é a nossa luz. Que nós possamos hoje, no nosso coração, resolver assim como esses jovens, não nos contaminar com o mundo e sermos fiéis a Deus até na hora da nossa morte. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai. E queremos, Senhor, lhe pedir que venha a cada dia renovar as nossas forças e a nossa fé. E que venha, Senhor, colocar em nosso coração, ó Deus, a confiança, ó Pai, o amor que o Senhor colocou no coração desses jovens. Para que nós, assim como eles, ó Deus, possamos resolver ser fiéis a Ti e não nos contaminar, ó Deus, com as coisas que o mundo nos oferece, com as finas iguarias que o mundo tem nos oferecido. E que possamos, Senhor, Te buscar de todo o coração e reconhecer, ó Deus, que todas as coisas pertencem ao Senhor e que todas as coisas estão em Tuas mãos, que é o Senhor quem estabelece reis e é o Senhor quem tira reis, porque o Senhor é dono de todas as coisas. E que nós possamos, ó Deus, no nosso coração, a cada dia assumir um compromisso, ó Deus, de sermos servos que honrem e exaltem o Teu nome, para que possamos viver grandes coisas da parte do Senhor, para que possamos ver e viver grandes milagres do Senhor, mas que para isso, Senhor, possamos ter no nosso coração a mesma fidelidade, o mesmo amor, a mesma obediência, Senhor, que esses jovens tiveram. E que possamos, ó Deus, viver essa mesma fé no nosso dia a dia, para experimentarmos grandes coisas da parte do Senhor.
nos abençoe, nos guarde a cada dia e que possamos, Senhor, viver grandes coisas da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.